Eu sou filho de engenheiros e desde menino na minha casa tinha esse ambiente muito ligado às ciências exatas, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu acabei fazendo para engenharia, que era mais ou menos, eu tinha sido programado para ser engenheiro. Mas quando eu entrei aqui, eu comecei a ter aulas com outro professor que foi muito importante para mim, que é o professor Ramayana Gazinelli, que era um professor aqui do departamento de física. Eu comecei a ter aulas de teoria da relatividade e física quântica. Aí eu achei aquilo lindo, sabe? Eu falei, agora eu quero estudar física mesmo e tal. Aí eu comecei a trabalhar no laboratório do professor Ramayana, que trabalhava com cristais. Aí eu fui fazer meu doutorado na França nessa área de cristais. E chama transições de fase. É quando o cristal vai mudando de estrutura, você muda a temperatura, ele muda a estrutura atômica mesmo. Aí lá eu comecei a estudar esses cristais, mas usando a luz, técnicas óticas. Terminei meu doutorado, voltei para o Brasil, passei no concurso aqui na UFMG. Por volta de 96, eu resolvi, assim, eu já estava um pouco saturado daquela área de cristais, falei, bom, eu tenho que dar uma reciclada agora. Foi quando eu ouvi uma palestra muito legal de um físico, um químico inglês que veio aqui na UFMG, onde esse cara tinha descoberto uma estrutura de uma bola feita de átomos de carbono, sabe? E eu achei aquilo muito legal. E então eu quis me reciclar nos Estados Unidos, aí eu procurei um laboratório que tivesse uma técnica como essa que eu tinha desse laboratório, mas estudasse essas estruturas de carbono. Aí quando eu cheguei lá, estava bem no começo dessa área de pesquisa que era nanotubos de carbono, né? Que o nanotubo de carbono é um tubinho mesmo, um tubo feito de átomos de carbono e nano. Nano quer dizer que o diâmetro é nanométrico, né? Nanométrico é 1 bilionésimo do metro. Na época eu trabalhava também com grafite. O grafite é feito de folhas de átomos e conseguiram isolar uma única folha de átomos. Essa única folha de átomos chama grafeno. Então o grafeno é o seguinte, o grafite é um empilhamento de grafenos, tá? Só que todo mundo sabia que o grafite era um empilhamento de grafeno, só que ninguém tinha nunca conseguido isolar uma única folhazinha. Aí, qual foi o passo seguinte? O grafeno, que foi esse material, foi o primeiro material com espessura atômica, uma folha de espessura atômica, foram vendo que tinham outros materiais que você também conseguia, eram materiais também feitos por camadas, que era possível isolar uma única folha, tá? Então tem outros materiais hoje que são feitos dessa maneira, onde você consegue pegar um material de espessura atômica, e isso criou uma nova área na física, que é a chamada física dos materiais bidimensionais. Por exemplo, aí nós temos um projeto aqui na UFMG que é o CT Nano, Centro de Tecnologia e Nanomateriais. E lá uma das linhas de pesquisa é plástico com nanotubo de carbono. Com isso você tem um plástico bem mais resistente, sabe? Mais difícil de rasgar. Uma outra linha de pesquisa que tem aqui é cimento. É um cimento com nanotubo de carbono que também você então aumenta a resistência. O cimento ele trinca menos, quebra menos, adicionando um pouquinho de nanotecnologia. Então a primeira coisa é que você tem que produzir o nanotubo de carbono. Aí você tem nesse nosso centro tem reatores que você produz o nanotubo de carbono. Aí, por exemplo, aí você quer incorporar aquilo no plástico, né? Como é que você vai fazer? Você não pode simplesmente botar numa panela lá o plástico, o nanotubo, misturar. Você quer ter uma mistura homogênea mesmo, no nível ali nanométrico, você tem uma mistura muito grande. Então tem todo um processo químico para fazer essa mistura. Então tem toda uma tecnologia. A primeira tecnologia para produzir o material. Depois a tecnologia para separar eles. Porque se a propriedade vai ser boa se a mistura for boa. Agora, qual que é a vantagem? É que a quantidade de nanomaterial que você coloca é mínima, é uma fração mínima. E o efeito é muito grande. Por exemplo, se você colocar 0,1% de nanotubo num cimento ou num plástico, por exemplo, a propriedade pode aumentar assim 2 vezes, pode dobrar.